No vídeo de hoje eu vou propor a vocês duas perguntas e vou respondê-las também. A primeira pergunta é: o plástico biodegradável, ele é um vilão? Ele é realmente um vilão? Ou ele é um mocinho? Fica aí essa questão. E a segunda pergunta é: como que o Brasil está? Qual o nível de desenvolvimento que o Brasil está neste assunto de plástico reciclável, plástico biodegradável? A gente tá bem no cenário internacional, no cenário nacional? Como é que a gente está nisso daí? Então, bora lá para responder a primeira pergunta. Quando eu fiz a primeira pergunta para vocês, eu coloquei essa ideia, do plástico biodegradável ser um vilão. Que história é essa? Se ele é biodegradável, se ele é renovável, a produção dele, como é que ele pode ser um vilão? Que história é essa de plástico biodegradável? Eu coloquei na minha cabeça que tudo que é bio é bom, como é que ele pode ser um vilão? Vou explicar para vocês, vou explicar direitinho qual é a linha de raciocínio e aí depois eu vou responder realmente se ele é um vilão ou não. Mas o que acontece? Por que alguns plásticos biodegradáveis eles são piores do que o plástico normal? Veja bem, o plástico normal ele demora ali mais ou menos, na verdade assim, tem-se uma teoria, que ele vai se decompor em 100 anos. Tem uma teoria porque o primeiro plástico ele foi criado em 1950. A gente está em 2023, então ainda não passaram 100 anos para a gente ter certeza disso. Mas o que acontece? O plástico biodegradável, quando ele se decompõe em minúsculas partículas, bem pequenininhas mesmo. E aí é muito difícil de você conseguir recolher esses plásticos depois. E aí fica esses microplásticos que a gente não consegue identificar, a gente não consegue ver, vagando, seja pelo mar, seja pela terra, seja pelo ar. E aí a gente acaba ingerindo, ou aquele microplástico acaba sendo absorvido pelo nosso organismo. E aí, meu amigo, plástico onde não deveria estar vai causar um grave problema, seja para a gente, humanos, como também para os animais. E aí você vai dizer assim: então eu entendi, o plástico biodegradável é um vilão. Não é um vilão. E por que não é um vilão? Vou explicar para vocês. Aqui a gente trabalhou, nesse primeiro comecinho aqui do vídeo, na hipótese de você pegar o plástico biodegradável e simplesmente jogar ele em qualquer lugar. E essa não é a postura correta a se fazer. O plástico biodegradável, quando ele tem uma destinação correta, ele é muito positivo. Por que ele é muito positivo? Porque o processo de produção daquele plástico ele é renovável. Ele utiliza a própria natureza para poder produzir aquele plástico. Diferente do plástico convencional, que utiliza origem fóssil, utiliza, por exemplo, o petróleo, que é extremamente poluente. Um outro lado positivo também que faz ele um não vilão é o fato da decomposição dele. Ali por volta de 3 meses, 4 meses, você já tem uma decomposição expressiva do plástico, enquanto o plástico normal, convencional, e a gente tem aí 100 anos e não, como eu comentei, não tem como ter certeza também. Um outro ponto muito positivo para o plástico biodegradável é a utilização, e aí eu vou explicar para vocês o que é o mulching. Eu não sei se é essa expressão ideal mesmo que fala, mas o que é essa técnica, a técnica do mulching? É uma técnica utilizada para poder você proteger a planta. Então o agricultor ele vai usar um plástico, vai proteger a planta, vai colocar no solo e aí aquela proteção, aquele plástico, ele vai impedir pragas de crescer ali na planta e também vai ajudar a conservar uma quantidade de água. Então você vai usar menos água. Se você utilizar nesse processo um plástico biodegradável, você, além de você estar utilizando menos água, você está protegendo a planta, você também vai estar protegendo mais o meio ambiente, porque você vai estar utilizando uma técnica, que é o plástico no caso, que veio de uma origem renovável, que não veio do petróleo, não veio de uma extensa poluição.
Após a utilização daquele plástico, você pode, por exemplo, se ele não for completamente decomposto ali, dependendo do material utilizado do plástico, você pode fazer uma destinação, você deve fazer uma destinação correta para a decomposição daquele plástico, porque a decomposição do plástico biodegradável mais comum, ele é feito a nível industrial, então não é uma coisa assim muito simples de se fazer. Por isso que a gente tem que direcionar o plástico biodegradável também para o local correto, não é jogar em qualquer lugar. Por isso que o plástico biodegradável ele não é um vilão, ele tem esse problema dos microplásticos, né, dependendo do material que foi utilizado e como ele foi descartado. Mas é uma questão de conscientização, é você saber que também tem esse problema e que ele também precisa de uma destinação correta. Mas assim, nem tudo são lágrimas não. A ciência tem avançado bastante e a gente já tem plástico biodegradável que realmente se decompõe completamente. Já existem estudos e aplicações nesse sentido. Mas falando de ciência, falando de produção, como é que está o Brasil nessa história? A notícia é boa ou a notícia é ruim? E eu tenho uma triste notícia. A notícia não é boa. A notícia não é boa para os outros, porque para nós brasileiros a notícia é muito, muito positiva, muito boa. O Brasil, isso aqui que eu vou falar agora não é tão bom assim, mas o Brasil ele está em 4º lugar como o país que mais produz e mais utiliza o plástico. Então, o plástico em geral. Isso aí não é uma notícia tão boa. Porém, a notícia boa é que como a gente tem essa dependência, essa necessidade do plástico, os grandes pensadores, os crânios do nosso Brasil têm se colocado ali a estudar e descobrir formas da gente utilizar de forma consciente e sustentável o plástico. E esses grandes pensadores brasileiros, né, esses cientistas brasileiros, eles estão desenvolvendo cada vez mais plásticos que mais estão conectados com o meio ambiente, plásticos que não vão trazer um dano a longo prazo para o meio ambiente. A gente pode citar, por exemplo, a Embrapa, uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, que está produzindo um tipo de plástico utilizando como base açúcares. Então ele é renovável, ele é biodegradável e também é nacional, é BR e tem um tempo de decomposição muito, muito, muito pequeno. É uma fração relacionada ao plástico comum. E são empresas brasileiras, né, são pensadores brasileiros que estão desenvolvendo mecanismos para poder a gente utilizar, e não só a nível nacional, como a nível internacional também. A gente hoje no mundo todo, né, o mundo todo está cada vez mais falando sobre sustentabilidade, sobre a necessidade desse pensamento coletivo mundial, e o Brasil não está ficando para trás. A gente está desenvolvendo bastante ciência para poder, né, competir com os grandes players, os grandes jogadores internacionais nesse setor industrial. É lógico, a gente tem muito ainda que melhorar, tem muito problema ainda. O Brasil ele não é um país industrializado, mas com o pouco que a gente tem, a gente já é grande. Então isso só mostra como a gente precisa investir mais e mais e mais na ciência e na educação dos nossos BRs. Beleza? Então esse foi o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Se de alguma forma foi produtiva, eu peço aquele like e aquela inscrição. Abraço!